Imagina que a luz na sua casa acabou. Para e pensa, escuridão total. E aí, o que você vai fazer? Provavelmente acender um fogo, uma vela ou um fósforo. Daí você acende essa chama e coloca embaixo da sua cama. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz que vós sois a luz do mundo. Portanto, essa luz não foi feita para ficar escondida, mas sim para iluminar onde há escuridão. Eu estou falando de você. Deus não te fez para ficar omisso, Ele te criou para ser posicionado, sem medo do cancelamento. Agora eu te pergunto, o que você tem feito para defender, para lutar por aquele que morreu por você? Ah, Nicolas, mas eu não gosto de política. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui vai muito além de eleição ou de candidato A, B ou C. Sabe o que significa política? A política é a ação de influenciar pessoas. É a capacidade de algo ou alguém mudar as atitudes de outra pessoa. E isso sim você precisa fazer. Porque se você não estiver influenciando, saiba que você é quem está sendo influenciado. Essa luta é do bem contra o mal, da verdade contra a mentira, da luz contra as trevas. E ela, acima de tudo, é sua. O cristão é política para você, independentemente da sua idade. Ah, Nicolas, mas sou velho demais. Olha, para você que já é pai, mãe, vó, avô, deixa uma pergunta. Qual é a sociedade que seu filho ou seu neto vai viver? Uma sociedade cristã, que não deturpa a verdade, não destrói a família? Ou você prefere uma sociedade governada pela esquerda, onde não existe um mínimo de respeito pelo indivíduo, família e suas crenças? Como acontece em Cuba, Coreia do Norte, China ou Venezuela? É claro que não. E tem mais. Seu papel não é só se posicionar. Você também precisa educar seu filho, seu neto, para que ele cresça no caminho certo. Ou você quer que a escola ou a faculdade venha e doutrine ele e largue a fé cristã? Até mesmo porque 70% dos jovens que entram na universidade deixam as igrejas. Você quer que seu filho, seu neto, entre nessa estatística? E é também para os jovens. Está escrito o seguinte: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Jovem, você foi escolhido para esse tempo, para influenciar essa geração. Assuma seu papel, entenda a sua responsabilidade e tome posse do que é seu por direito. Mas talvez você não esteja entendendo a gravidade da situação da guerra que está acontecendo todos os dias de forma silenciosa. Essa guerra é que a arma da esquerda é o cancelamento. A ideologia por detrás de todos esses absurdos que você acabou de ver é a comunista, defendida silenciosamente por partidos esquerdistas brasileiros. Ela começa em 1848, quando Karl Marx publica o Manifesto Comunista. No documento, ele defendia que o proletariado pegasse em armas e lutasse contra a burguesia em prol do sistema comunista. O objetivo de Marx era destruir o direito privado e depois acabar com a família, o plano de Deus. Inclusive, isso aconteceu na Romênia, com Richard Umbridge, que experimentou, não como seu professor diz para você, mas o comunismo na pele. E as primeiras pessoas que eles perseguiram foram os cristãos. Anos depois, a escola de Frankfurt, que também defendia os mesmos ideais de Marx, percebeu que lutar através de armas não adiantaria. Quando ela percebeu que a violência contra um cristão fortalecia o outro ainda mais. Foi aí que essa guerra se tornou silenciosa e muito mais perigosa. Antônio Gramsci veio depois e criou o conceito de hegemonia cultural. Agora, o objetivo do comunismo era dominar psicologicamente a população, invisível, silenciosa e onipresente. Assim deveria ser a ação da ideologia na sociedade. O plano era simples: controlar a mídia, a escola e, por fim, o mais importante, a igreja. Porque só assim a família seria destruída e com ela a sociedade cristã. Ao invés de matar o cristão, eu preciso invadir a igreja e mudar o sistema. As igrejas de Gramsci chegaram no Brasil e assim a esquerda obteve a hegemonia cultural. Universidades tomadas pela esquerda, formando professores, jornalistas e militantes esquerdistas. E quando esses professores iam para escolas, eles passavam a doutrinar as crianças desde cedo. Doutrinação essa que iria ser contínua até a faculdade. Os jornalistas iam atuar na mídia. Lá, todo jornal noticiava as matérias com viés de, adivinha, esquerda. E os atores, cantores, músicos e escritores, dominados pelo pensamento esquerdista, criavam séries, novelas, músicas e filmes com viés de esquerda. Quem não lembra das novelas daquela emissora de TV ou de músicas como MPB e funk, com o objetivo de destruir a família e o cristianismo? Pois é, todo o sistema de esquerda estava montado. Ela tinha controle completo sobre tudo e a população, que vivia de olhos vendados, não enxergando o que estava acontecendo. E quando um cristão ou conservador percebia que tinha algo errado, ficava com medo de falar. Como ele não via ninguém se posicionando, ele achava que ele era o único que pensava do jeito que ele pensava e tinha a impressão que toda a sociedade estava contra ele. Então ele se calava. Todo esse silêncio se chama espiral do silêncio. É como uma cortina, mas de fumaça, que te impede de ver que o país é de maioria cristã e quase todo mundo concorda com você.
A maioria do país é contra o aborto, feminismo, movimento LGBT, como você. A maioria do país é cristã e defende a família como você. Mas a espiral do silêncio não te deixava perceber isso, porque todo mundo ficava calado. Até que de um tempo pra cá, o povo acordou e percebeu toda essa hegemonia de esquerda. A espiral do silêncio foi quebrada. Nós até conseguimos eleger um presidente. Agora, os cristãos conservadores tinham um pouco mais de coragem de se posicionarem. Ou seja, a esquerda perdeu um pouquinho da sua hegemonia, mas ela não desapareceu. Agora eles estão desesperados e precisam nos calar de novo. Eles precisam que o silêncio de antes volte a reinar. Como eles fazem isso? Com uma nova arma, o cancelamento. Quando você cria coragem para se posicionar, eles te cancelam. Assim, você se cala e os outros cristãos que não se posicionam não vão ter coragem de se posicionar ou de te defender. Como o cancelamento é feito na internet por várias pessoas, fica parecendo que todo mundo está contra você. Eles perderam a espiral do silêncio e por isso usam o cancelamento. Beleza, eu te mostrei a ameaça silenciosa do comunismo. Agora dá uma olhada nessas cenas. Isso é um claro reflexo da economia de um país que é dominada pela ideologia comunista. E é o que pode acontecer com você, com o Brasil, caso a coisa continue como está. Por muitos anos a esquerda impregnou sua cultura na mídia, escolas e até invadindo igrejas. E esse é um caminho sem volta. Com o cancelamento eles te calam, com você calado eles conseguem implementar o comunismo. E é por isso que você precisa se posicionar sem ter medo do cancelamento. E não existe uma única pessoa que pode mudar todo esse cenário. Eu não influencio as pessoas que você influencia. Uma pessoa sozinha não consegue, mas um batalhão pode. O exército de Deus, os defensores da verdade, os inconformados, eu e você. Sim, tá nas suas mãos defender a verdade pela qual o seu Salvador morreu. É tempo de acordar. Esse é um chamado para você se posicionar. Você é um canal de Cristo para poder mudar essa geração. Deus te colocou no lugar certo, no tempo certo, porque você tem um propósito certo para você. E por último, eu preciso te dizer que só existe uma maneira de vencermos essa guerra. Você é um ser tricotômico, ou seja, possui corpo, alma e espírito. O seu corpo é sustentado pela comida, o seu espírito cresce com a sua fé, seu relacionamento com Deus. Agora, a sua alma ela é alimentada com sabedoria e conhecimento. Do que a sua alma tem se alimentado? E é pela falta desse alimento que a alma está perecendo. Os cristãos pararam de influenciar jovens e isso tem feito com que 70% dos jovens cristãos abandonem a sua fé na faculdade. Ambiente que, inclusive, é dominado pela ideologia esquerdista. E agora eu tô aqui, no cenário do nosso curso te esperando para poder te ensinar. No curso, você vai aprender que nós estamos em guerra. Tem um módulo chamado Entendendo o Inimigo, Socialismo, Feminismo, a respeito do aborto, ativismo LGBT, ideologia de gênero, doutrinação, criminalidade, e a sua missão é agora. E ainda não falei dos bônus imperdíveis. Então eu vou te passar toda a construção histórica, como eles agem, como eles agiram, qual é a estratégia e principalmente como você deve agir. Ei, não se engane, a escuridão só chegou onde chegou porque possui armas e armas potentes. Ativismo LGBT, ideologia de gênero, universidades com o pó de deturpação, feminismo, aborto e guerra cultural. Com quais armas agora você vai enfrentar essa guerra? É tempo de se preparar e assumir seu papel nessa verdadeira guerra. João Calvino diz o seguinte: um cachorro sempre late quando vê o seu dono sendo atacado. Eu não sei você, mas eu seria um covarde de ficar calado enquanto a minha verdade é atacada. Você precisa sair dessa mornidão, dessa inércia e vir para cá para poder compreender essa guerra que nós estamos vivendo. E muito mais do que compreender, fazer parte dela. Eu te espero aqui dentro do curso.